Agora, pessoal, a gente vai entrar num assunto que é mais voltado, parece até que é português, né? Mas a sua prova ela pede dentro do assunto de matemática, que a gente vai ver questões relacionadas à argumentação, silogismo, tá bom? Um pouquinho de raciocínio lógico matemático. E dentro desses assuntos, ele tem um grande peso, por exemplo, no material do INEP, ele tem um grande peso nas orientações pedagógicas que o INEP dá a nós professores, só que ao mesmo tempo é um assunto que não cai no mesmo peso que na sua prova. Então os avaliadores, o pessoal das bancas, eles não dão tanta importância para todos os assuntos da mesma forma. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar todos os assuntos que a gente tem que fazer isso, porque está no seu plano pedagógico, pode ser que caia, porém, a gente analisando o histórico da sua prova, tem um ou outro assunto que eles pedem muito, mas muito mais, que é na parte de raciocínio lógico, tudo que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A gente vai ver alguns exercícios da moeda, você vai ver, é bem tranquilo. Esses aí caem bastante. E aí eu vou dar uma ênfase maior e eu vou te explicar de todas as formas que já caíram na sua prova. E os outros, Heitor? Bom, os outros eu vou te explicar como é que eles podem aparecer, mas fica descansado, tá? Eu vou orientando assunto por assunto, quais que caem mais, quais que caem menos. Mas na boa, veja tudo, sabe por quê? Porque é um dos assuntos mais fáceis que tem. Então, sabe aquelas 2, 3 questões que estão ali de bandeja, que se você souber essa informação, em 5, 10 minutos você pega e você acerta com bastante facilidade. Só que se você nunca ouviu falar, você vai errar, tá? Então vem comigo, você vai ver que é moleza. Não é difícil, mas você tem que acompanhar todo o raciocínio até então. Vamos lá? Então, primeiro assunto, né? A gente vai falar da argumentação. Eu sei, a gente viu isso em português, em linguagens, com as suas tecnologias, mas aqui em matemática ele tem a vertente, óbvio, da matemática. Então, vamos lá. O que é uma argumentação? Para quem não lembra, são fatos que vão justificar uma determinada ideia, né? Então, por exemplo, numa propaganda, eles querem te convencer a comprar alguma coisa. Vão usar a argumentação. Num debate político, claro, né? O político ele quer te convencer que ele é melhor do que o concorrente. Então, vai usar argumentação. O que são? Justificar. Vão colocar fatos, vão colocar ideias. Tá? É mais ou menos aquilo que a gente faz na nossa redação, tá? No trabalho, você quer convencer teu chefe, com teu colega de trabalho de alguma ideia, no seu cotidiano, com seu filho, com seus pais, enfim, a gente usa a argumentação em muitos momentos. O que define uma argumentação? São aquelas justificativas que nós utilizamos com coisas claras, com coisas lógicas, ou seja, tem que ter uma linha de pensamento, tem que ter uma forma clara. Heitor, e na matemática? Bom, na matemática, pessoal, a gente está falando de um ambiente científico, tá? E no ambiente científico não adianta, né? Eles falam de regras, porque a gente não pode inventar qualquer coisa na nossa cabeça. Então, as regras no ambiente científico, elas são muito rígidas. Então, essas argumentações, elas têm que ser muito plausíveis, tá? E na matemática não é diferente. Heitor, mostra exemplo. Mostro. Olha só, por exemplo, Paulo diz, todo número elevado ao quadrado é igual ao seu dobro. E aí ele vai e pergunta, né, a Cláudia, como você pode comprovar isso? E o Paulo responde, veja só, o quadrado de 2 é 2, então 2 vezes 2 é 4. E o dobro de 2 também é 4. E aí ele fala, encontra um exemplo que mostra que a primeira afirmação feita por Paulo é falsa. Então vamos parar e vamos pensar, né, a sua própria pergunta. O que o Paulo disse? Todo número elevado ao quadrado é igual ao dobro? E aí, dependendo se for verdadeiro ou não, a gente tem que avaliar isso, tá? Simples assim, tá? Está vendo? Neste caso, até pode ser fácil encontrar um exemplo mostrando que a afirmação acima não é verdadeira. Observe que o quadrado de 3 é 3 ao quadrado, igual a 9, mas o dobro de 3 é 2 vezes 3 igual a 6. Calma, para e pensa. Toda vez que vier essa questão, pensa o que está escrito. Todo número elevado ao quadrado é igual ao seu dobro. Ele fala que é algum tipo de número? Não, ele fala todo. Todo significa todo e qualquer número. Então, todo número elevado ao quadrado. Pode ser 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Oh, nossa senhora, vou fazer de novo que ficou muito feio. 2 ao quadrado, pode ser 3 ao quadrado, pode ser 4 ao quadrado. Rapidinho, quanto que isso aqui fica? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Tá bom? 4 vezes 4, 16. Beleza? E aí ele fala o seguinte, que ele é sempre igual ao seu dobro. Qual que é o dobro de 2? 4.
Pô, Heitor, então é verdadeiro, né? Deu 4 aqui, 4 aqui. Calma. Dobro de 3, 6. Opa, 6 não é igual a 9. Dobro de 4, 8. 8 não é igual a 16. Viu? Ele usou de uma análise de uma informação para dizer que todo número é, tá bom? Então não é verdadeiro. Então toma cuidado com isso. É só isso que você tem que saber, tá bom? Cuidado com informações genéricas, com informações que são muito genéricas mesmo, né? De maneira todo, qualquer, 100%, tá bom? Toma cuidado com isso. Ó, olha na matemática, e aí você vai entender também como uma vez caiu essa questão, tá? Nem sempre uma regra, nem sempre um exemplo é uma regra absoluta. É isso que a gente acabou de falar, né? Ele tinha usado lá o Paulo com a Cláudia, um exemplo, né? E falou que toda regra era assim. Olha essa questão que maldosa que foi. Considere 3 retas R, S e T. E aqui, ó, são 3 retas, R, S, T. E aqui são vários exemplos dessa reta, R, S, T, R, S, T. São 3 retas, legal? Que se cruzam num ponto único P. Então tem um ponto P no meio do nada e essas 3 retas estão cruzando ele. É possível que R e S sejam perpendiculares ao mesmo tempo e R e T sejam perpendiculares? Ou seja, dá para você ter ângulos de diferentes graus? E aí veio esses 3 exemplos. Olha que maldoso que eles foram. Ou seja, tinha que ter 2 ângulos de 90 graus. É isso que ele está falando aqui, tá? Ou seja, elas têm que se encontrar. E aí você pegava as retas e dava esses 3 exemplos. Olha que maldoso. Aí você tinha esses 2 e a terceira, onde você encaixava, parecia que não formava 3 ângulos. E a prova te deu esses 3 exemplos para te enganar. Olha que maldosa. Por quê? Ó, aqui tem 90 graus. E a outra reta? A outra, por mais que você mexesse, ou você colocava em cima da outra linha, tá bom? Ou então você só ia fazer um. Como é que você fazia 2 ângulos de 90 graus? A princípio não tinha como. E a galera foi em peso e falou, é verdade isso aí, né? Até que a gente foi refletir e falou, não. E numa caixa? Ninguém disse que as retas tinham que estar planas. Elas tinham que estar perpendiculares, ou seja, formando os ângulos de 90 graus. Olha isso. Se as linhas se encontrassem, elas têm que se encontrar, isso o texto diz, né, no ponto P. E se elas se encontrassem, por exemplo, que nem numa caixa? Então, a linha, aqui ó, a linha R está indo da esquerda para a direita, o T está vindo de trás e o S está subindo. Olha só, vários ângulos de 90 graus. Tá vendo? Em nenhum momento ele disse que eles tinham que estar planos. Podiam estar num objeto onde a gente aplica um volume, desde que elas cumprissem os critérios daqui. Tá? Então, cuidado com isso. Nem sempre na sua prova os exemplos em imagem são as regras absolutas. Às vezes, eu sei, é pegadinha. Eu sei, eles fazem de propósito para que, né, a galera não acerte todas as questões. Mas uma questão dessa pode derrubar meio mundo. Então, qual que é a nossa lição aqui? Veja sempre com muita atenção e não acredite em todos os exemplos, tá? Fica sempre muito ligado, muito atento a isso. Matemática é isso. Então, cuidado com exemplos genéricos. Ficou claro? Ficou tranquilo? Vamos lá. Silogismo. Silogismo ele é bem interessante, né? E na literatura, a gente falou, né, até sobre isso na aula de literatura, quando a gente falou de Padre Antônio Vieira, e falou que basicamente o que é? Quando a gente tem 2 afirmações, né, e a gente tenta chegar a uma conclusão lógica com isso. Na matemática, ele geralmente usa, dependendo de quem fizer a sua prova, de silogismo ou usa raciocínio formal. Geralmente na matemática se fala raciocínio formal e na língua portuguesa a gente fala de silogismo. Mas vamos falar a verdade? É a mesma coisa, tá? Até os exemplos são iguais. Então vamos lá. Por exemplo, alguém chega para você e fala: toda ave tem penas. Olha aqui, ó. Toda ave tem penas. O que significa isso? A gente usou uma afirmação, uma preposição ou afirmação, enfim, como você quiser chamar. Depois eu vou usar uma outra afirmação, outra preposição. Eu gosto de usar preposição porque é uma palavra que a gente usa bastante em raciocínio, em matemática, tá? Mas você pode usar como uma afirmação, não tem problema. E eu vou usar uma segunda que fala, bom, se toda ave tem pena,
as garças são aves. É uma segunda afirmação, tá? Legal, bacana. Logo, eu posso concluir que as garças têm penas. Isso é verdade ou não, pessoal? Cuidado, eu disse que toda ave tem pena. Eu parti de uma informação, tá bom? Para dizer que, ora, se toda ave tem pena, as garças são aves. Obviamente as garças vão ter penas, tá bom? Eu uso de uma informação inicial para dizer que tudo é verdadeiro, tá bom? Isso é o silogismo. Eu uso de dois argumentos para chegar numa conclusão, tá? Heitor, na prática, você pode aplicar num exercício? Vamos ver. Todos os carros da marca X têm direção hidráulica. Todos da marca X têm direção hidráulica. Alguns carros da marca Y têm direção hidráulica, tá? São duas afirmações. Logo, alguns carros da marca X são da marca Y. O que eu quero dizer aqui? Aqui eu usei uma afirmação, uma preposição, tá? Aqui eu usei outra afirmação ou preposição e aqui é a minha conclusão. Ok? Quando eu tenho essa estrutura, eu chamo de silogismo. Essa é a primeira coisa. Ou raciocínio lógico, raciocínio formal. Segunda coisa, né? Que eu estou falando que, bom, se todos os carros dessa marca X têm direção hidráulica e alguns carros da Y também têm direção hidráulica, logo todos da marca X são da marca Y, tá? Essa afirmação, essa conclusão que eu coloquei aqui, é verdadeira ou não? Parou e pensou? Ela é errada, ela é inválida, ela não é verdadeira. Então, por quê? Concorda comigo que um carro ele não pode ser ao mesmo tempo de duas marcas. Ou ele é da marca X, ou ele é da marca Y, nesses exemplos, né? Ou de outra, tá? Mas não das duas ao mesmo tempo, tá? Então, por a gente ter duas afirmações ali iniciais, a conclusão não é necessariamente verdadeira. Olha esse exercício que interessante. Observe agora esse outro exemplo. A direção de uma empresa decidiu que somente os funcionários que trabalham há mais de 10 anos na firma têm direito de solicitar ao setor de benefícios empréstimos para a compra da casa própria. O funcionário mais antigo do departamento de compras trabalha na empresa há 7 anos. Então vamos com partes, né? A direção da empresa decidiu que somente os funcionários que trabalham há mais de 10 anos, tá? Na firma têm direito de solicitar os benefícios de empréstimo para a compra da casa própria. Ele falou qual setor? Não. Ele até agora falou que mais de 10 anos na firma. Ele não falou que é no setor, por exemplo, de venda, setor de departamento de compra. Não. Legal? Bacana. E nós temos aqui o funcionário. Ele é o mais antigo. É o que o seu texto diz, tá? Ele é o senhor... ele fala que o funcionário mais antigo do departamento de compras trabalha na empresa há 7 anos. Mais antigo de compras, ok? Compras, trabalha há 7 anos. Reparou nisso? Eu escrevi aquilo que eu li. Funcionário mais antigo do departamento de compras. Pergunta. Eu posso ter um outro funcionário de outro departamento que seja mais antigo? Posso. Eu posso ter um funcionário que tenha mais tempo na empresa dentro do departamento de compras? Não, porque o mais antigo do departamento de compras tem 7 anos. Beleza? E agora a gente tem o senhor Odécio. É isso mesmo? É isso. O senhor Odécio. Olha só, senhor Odécio. Senhor Odécio, ele trabalha no departamento de compras. Ele trabalha nesse departamento. O que a gente pode concluir? Que ele, no máximo, tem 7 anos na empresa. Concorda comigo? E tá, a gente subentendeu isso. Se ele trabalha dentro do departamento de compras e o mais antigo tem 7 anos, ou seja,
ele tem no máximo 7 anos de empresa, que ele pode ser esse funcionário mais antigo ou não, mas ele pode estar a 6, pode não ser esse funcionário, pode estar a 6, a 5, a 3, a um dia na empresa, não importa. Bom, o senhor Odécio, por causa disso, ele vai ter direito a esse benefício aqui em cima de comprar a casa? Não. Por quê? Porque o benefício é para funcionários com mais de 10 anos. Baseado nisso, a gente tem que ler as alternativas e marcar a informação. Tá vendo como é que vai cair na sua prova? É assim. O que eu sugiro no dia que cair essa questão? Anota todas as informações para você fazer essa lógica. Por quê? Se você for para as questões aqui, você vai se perder. Então, olha só. Dentre os funcionários do departamento de compras, somente o senhor Odécio não tem direito de solicitar empréstimo na casa própria. Ele disse alguma vez que só o senhor Odécio não tem direito? Não, posso ter mais funcionários aqui, tá? Então a letra A, aqui a gente já vai descartar, tá bom? Letra B, somente os funcionários do departamento de compras não têm direito de solicitar empréstimo para a compra da casa própria. Olha só, somente os funcionários do departamento de compras não têm direito? Não, eles podem ter outros departamentos que também não tenham dentro desse prazo, né? Ou seja, menos de 10 anos, tá bom? Não é possível saber se o senhor Odécio tem direito de solicitar empréstimo para a compra da casa própria, pois não sabemos há quanto tempo ele trabalha na firma. Ok, a gente até não sabe exatamente quanto tempo que ele está na firma, mas a gente sabe se ele tem direito ou não? Sabemos o quê? Que ele não tem direito, porque se ele está no departamento de compras, então, obviamente, ele está com 7 anos ou menos. 7 anos ou menos significa que ele não tem o benefício, porque o benefício é para pessoas que têm mais de 10 anos. Letra D. O senhor Odécio e todos os demais funcionários do departamento de compras não têm direito de solicitar empréstimo para a compra da casa própria. Perfeito! Tá bom? Então, por causa disso, chegamos nessa conclusão. É exatamente dessa forma, tá? Que você vai ter que fazer no dia da sua prova, quando vier uma questão dessa. Aqui, se você quiser ver com calma toda a explicação, tá aqui por escrito, tá? Mas é exatamente isso que eu falei para você. Minha sugestão, pausa, leia e entenda isso.